Boa tarde, nação tricolor. André Beirá aqui com vocês. Canal Grêmio na Veia 1903, falando do nosso imortal tricolor. Felizmente a gente perdeu ontem, mas saímos vivos lá de La Paz, né, com uma altitude de 3.680. Muito difícil jogar na altitude, já ainda não sei porque que a FIFA ainda autoriza, Comebol autoriza. Comebol nunca vai tirar, né? Mas não sei porque que a FIFA autoriza um jogo nessa altitude, né? Ainda tem mais outro estádio que é Los Altos, né? Que fica parece que passa de 4.000. Isso é insanidade pura. Mas o Grêmio, né? Vários times, né? Já tiveram que superar essa altitude e saíram de lá com uma vitória, né? O Grêmio em 83 saiu de lá com uma vitória de virada até. Mas a situação do Grêmio hoje não é a mesma daquele super Grêmio de 83, né? Infelizmente, quem dera a gente ter aquele time de 83, saudosismo puro, né? Quem pôde ver, eu vi, né? Eu tinha 13 anos quando vi o Grêmio ser campeão do mundo, campeão primeiramente, campeão da América, né? Eu sou de 70, né? Tinha 13 anos. Consegui ver, né? O Grêmio campeão do mundo, da América, né? Não lembro bem disso. Mas hoje o Grêmio atravessa uma fase não muito boa, né? Tem o jogo agora contra o Fluminense, que todo mundo tá dando que o Grêmio sai derrotado da Arena e que não passa da Copa do Brasil, pode passar o da Sul-Americana, mas não consegue ganhar do Mirassol as duas partidas pelo Brasileirão, e se passar do Bolívar não passa do São Paulo. Para muitos até pode ser uma verdade, né? A gente não confia mais no Grêmio, né? Pelo que vem apresentando ontem. Como colocar como jogo de ontem um dos melhores volantes, ainda botar o Vila Sante e Dodi, os dois melhores, Vila Sante voltando e Dodi, a régua está muito baixa. Então por que trouxeram Pérez e Nardoni? Porque para não ficar com o Arthur, não trazer um Andreas Pereira pelo mesmo, praticamente mesmo valor, que ia solucionar os problemas do Grêmio no meio-campo. Grêmio tem um problema sério, né, de diretoria, passa anos, entra ano, sai ano, e é a mesma coisa, né? Coisas boas para o Grêmio, que a gente sai vivo, né? Sai vivo lá de cima, acho que 1-0 dá para se reverter aqui na Arena. Eles vão vir com outro tipo de jogo fechado, né? Fechado, porque eles não vão ter dificuldade nenhuma ao nível do mar, né? Que a Arena, ao nível do mar, é poucos metros do mar, não se sente nada, né? Não tem nenhuma diferença. Mas vão vir todo fechado. E o Grêmio tem que pensar nisso. Na quinta-feira que vem, né? Quinta-feira que vem, o Grêmio tem que superar essa retranca que eles vão fazer. Pode ter certeza que vão fazer uma retranca, mas o Grêmio tem total chance aqui de até colocar uma goleada para cima deles. O time deles não é tudo isso. Eles jogam por causa da altitude, né? A bola é diferente, tudo é diferente. E aqui a brincadeira iguala. E eu não vou dizer que o time do Grêmio é bem superior ao do Bolívar, que não é. O Grêmio pode até ser, né? Vir a ser superior depois com esses novos jogadores contratados. Não se sabe quem é o meia, se vai vir mesmo. Foi tirado o zagueiro de pauta porque não se encontra um zagueiro que queira vir para o Grêmio para ganhar um salário abaixo de 1 milhão. Agora tá bem inflacionado o futebol. Mas o meia estão dizendo que vai vir, não sabe se quando. Com a terça-feira, porque era para ser terça-feira passada, né? Já é sexta-feira e nada de anunciar. Hoje às 2h30 é a coletiva do Giovanni Cabral, né? Giovanni Cabral. E eu acho que estão dizendo que é um cara de força que vai ajudar muito o Grêmio. Tomara, né? Tomara que o Diego Caetano consiga
ser melhor defensivamente que o Pavon. O Pavon ontem foi uma vergonha até, né? Escorregando, os 3 gols passam por ele, né? Pérez não consegue acertar na bola, no cruzamento. No primeiro gol deles, não era o Pérez que tinha que estar ali marcando, né? O centroavante, né? Tinha que ter outro cara mais embocado, não é o Pérez que tem que estar marcando um centroavante. Erro de posicionamento do Grêmio, né? Quem tinha que estar ali junto era o Luiz Eduardo ou o Wagner Leonardo em cima do centroavante deles que fez o gol, não era o Pérez. Que estão mais acostumados à função e sabe que o Pérez não vem numa boa fase. É um guri recém, 1 ano de contrato, 1 ano só no profissional, ainda tem que ser muito, muito lapidado ainda, tem que aprender muito futebol ainda, né? Totalmente inseguro, que tem muita gente, né, que pode dizer é ruim, não, mal treinado. Não, é da característica do cara, né? Mas ele pode ser lapidado, né? Pode, não vamos crucificar ele, enforcar ele agora, porque quem sabe amanhã possa ser um bom volante. Mas para agora, ele falta muita coisa para ser um bom volante, né? Que nem o Nardoni, né? É uma promessa e não se firma, né, como promessa. Não, muitos erros, né? E o Grêmio ainda, né, sem Carlos Vinícius, que cometeu uma coisa horrível de peitar, né? De peitar o juiz lá e prejudicar o Grêmio. Falando de Carlos Vinícius, né, que não estava ontem, não vai estar na quinta também. Tem rumores aí que ele iria assinar com o Santos, que ia para o Corinthians, que não fecharam o contrato. É verdade, o Grêmio deu uma babada aí, a direção do Grêmio não leu o contrato, não sei como é que fazem um contrato desse, né, com o Carlos Vinícius, né, de renovação automática, né? Não sei, é difícil, né? Porque são grandes, tem muita gente, grandes advogados, né? Jurídico do Grêmio, né? Que nem o Guerra fazendo. Garanto que eles não fazem isso nas empresas deles, né? Senão as empresas deles estariam falidas. Mas como é o Grêmio, né? Parece que eles não estão nem aí, né? Parece que não estão nem aí. Eu duvido que eles iam fazer na empresa deles a mesma coisa que eles fazem com o Grêmio. Comprar jogador caro, renovar contrato sem pensar, que nem fizeram com o Bright White, né? Não pagaram, fizeram lá uma papagaiada, né? Renovar com o Edenilson, que aí depois saiu fora. Meu, é muito amadorismo da parte deles, né? Muito amadorismo mesmo, né? É até difícil de tu colocar, né? Pesar, né? Parece que nem são formados, né? Em direito, em administração, em nada, né? Não sei nem se como são bem-sucedidos nas suas carreiras, porque é um despreparo, né, de contrato que o Grêmio tem, que a sua diretoria tem, e não é só essa, né? As passadas também, né? Não vamos colocar só agora nessa diretoria, as diretorias passadas a mesma coisa, fazer uma coisa, sabe, sem pensar assim, né? Só para trazer, que nem o contrato de Luiz Castro, né? Para vir, né? Para vir prometer mundos e fundos, e hoje a gente está atrelado a um técnico que demitiu toda a comissão técnica permanente, pediu que só deveria ser a comissão técnica dele. A gente está preso ao contrato do técnico Luiz Castro, que não sei, eu acho que para ele cair, vocês podem ter certeza, a gente tem que perder no domingo, desclassificar contra o Bolívar, não ir mais sair da Sul-Americana e ainda tomar duas chapuletadas do Mirassol. Aí eu acho que ele cai. Se ele agora empatar com o Fluminense, que na nossa casa, claro, é um bom resultado,
né? Ainda mais na fase que a gente vai, é um ponto. Ainda mais o Fluminense que vem bem. Não seria, né, de todo mal o empate. Seria mal pela colocação do Grêmio na tabela. Mas não seria, né, um resultado ruim empatar com o Fluminense em casa, né, pela situação. Mas para a tabela é ruim, né? Empatar com o Fluminense, mas todo mundo já dá como o Grêmio derrotado, né, nesse jogo. Que nem fizeram com o Cruzeiro no amistoso, né? Que a gente ia para um amistoso derrotado. Tá sendo assim, né? Grêmio contra tudo e contra todos. A gente não sabe, né? O que vai ter pro Grêmio, como, né? Qual o dia que a gente vai ter de sossego, né? Acho que só quando chegar aos 45 pontos a gente não cai mais. 46, 47 pontos e a gente se livrar mesmo do rebaixamento, porque até lá a gente vai estar com a corda no pescoço e sempre duvidando aonde o Grêmio pode chegar, né? Pode chegar mais longe. A gente vai estar sempre estressado com o Grêmio. E não é esse Grêmio que a gente cresceu vendo, né? Eu não cresci vendo esse Grêmio. Eu vi que o Grêmio, as três Libertadores, né? O Mundial, os 2 vice-mundiais. Ah, mas é vice não é lembrado. Mas só quem ganhou 2 Libertadores, 3 Libertadores, para ter um campeão mundial e 2 vice. E a gente sempre foi para a final, né? Teve times que foram e não foram para a final, ficaram no meio do caminho. No mundial voltaram para casa antes. O Grêmio sempre disputou uma final de mundial, que para muitos torcedores rivais a gente não tem mundial e que eles não aceitam, né? É mundial, mas era a Toyota que fazia tal. Era o patrocinador, por isso só uma questão disso, a FIFA reconheceu e deu. E só que tem gente que não acredita nisso, né? Parece que são cegos, mas deixa eles para lá, a gente sabe a nossa conquista. E voltando a falar de Carlos Vinícius, ele não está de saída do Grêmio, né? Não está. Ele vai fechar com o Grêmio, ele quer ficar no Grêmio. Já teve proposta até do Benfica para cima do Carlos Vinícius. Mas a pretensão dele, ele deu a palavra para o Grêmio. Falta alguns detalhes para fechar com o Carlos Vinícius, né? Alguns detalhes para a gente renovar com o Carlos Vinícius. E a situação do MEC, agora eu acho, com a saída do Shakhtar do negócio, eu acho que ele vai ter que renovar com o Grêmio, né? Para não virar um caso Ronaldinho, né? Que é a mesma coisa, sair de graça, que também tá rolando a história do Ronaldinho e vira a arena e tá dando maior burburinho, né? Foi até uma página aí eu acho que é cachorro gremista, alguma coisa, eu não entrei porque essas páginas, esses canais de meme, de Grêmio falando tal, eu quase não participo, né? Eu participo mais de coisa séria mesmo, né? De reportagem, aprofundo o meu conhecimento com repórteres de nomes sérios que falam do Grêmio, né? Não, mas tá aí rolando e ficou a enquete se o Ronaldinho deve ou não voltar a ficar perto do Grêmio. E ele quer botar os seus produtos na vitrine, porque aqui no Rio Grande do Sul ele não consegue entrar, né? Ele tem um afastamento aqui, né? Não entra o produto dele aqui, para a maioria dos gremistas não aceitam, né? Pelo que ele fez. E não é pelo que ele fez quando ele saiu para o Paris Saint-Germain, né? É para quando ele sacaneou nós indo para o Flamengo. Traiu o Grêmio, sabendo que estava tudo certo, o Grêmio fez 7 contratos, arrumou 7 contratos para manter ele. Ele era cria do Grêmio, o irmão dele cria do Grêmio, o pai dele era funcionário do Grêmio. E aí viraram o coxo, né? Viraram o coxo, como eu falei no outro vídeo. E tá essa polêmica, né? Não sei o que vai ser, se vai estar no camarote do Fluminense, não vai, isso era uma questão de marketing, era um meme, né?
até a gente só vai ver mesmo o que se ele vem ou mesmo no domingo mesmo, né? Se ele vai estar ou não aqui no camarote do Fluminense, né? Do Fluminense, junto com o pessoal do Fluminense, que nem deveria, porque ele quer uma aproximação com o Grêmio, mas não menciona o Grêmio, né? É bem complicado a situação. Mas cada um sabe de si, tem opiniões que querem a aproximação, tem opiniões, tem pessoas que querem a aproximação, tem pessoas que não querem, cada um tem, é que nem uma eleição, né? Cada um vota em quem quiser, né? Não pode, isso é uma democracia, né? Tu tem que respeitar o pensamento do outro, né? A decisão do outro lado, né? Mesmo a minha não, mas quem eu não vou brigar com quem achar que sim. Eu acho que é loucura, mas é uma opinião da pessoa, né? Não tem, não tem, não tem, não tem por que criar um atrito e uma inimizade com uma pessoa que pensa diferente de ti. Isso é polarização, é o que tem muito acontecendo nesse país. O fanatismo, né? Fanatismo no esporte, fanatismo religioso, fanatismo político. Isso que estraga um país, isso que estraga uma sociedade, né? Eles nem estão para a gente, né? Os jogadores estão lá ganhando seus super salários, os pastores estão ganhando seu super arrecadação de doações, né? E os políticos super salários. Tu acha que eles estão vendo pro povo? Bem pouquinho. Nem, olha que o povo é o que menos interessa. Enquanto eles estão com o seu dinheiro garantido, o povo não interessa, cara. Tanto jogador, pastor, político, o interessa mesmo é a grana no bolso. Infelizmente, é tudo um negócio. Tudo virou um negócio e o dinheiro fala mais alto. E é isso, né? O meu medo é que venha para botar os produtos, né? Venha para botar os produtos para usar o Grêmio para vender seus produtos. Como eu vi numa página e até eu mostrei para minha esposa, que botaram aí que eu não vi em lugar nenhum, né? Que os calçados Beira-Rio iria ser o Emirates do Grêmio, e aí a Arena Beira-Rio Calçados. Ia ter 2 Beira-Rio em Porto Alegre, né? Infelizmente. E o Beira-Rio deles não é deles. Nem eu acho, se não me engano, eu trabalhei na Beira-Rio Calçados em Osório, e se não me engano, pelo que falava, o proprietário lá, o dono da Beira-Rio é gremista, né? Não é colorado, mesmo sendo dentro do Beira-Rio, porque o galpão deles foi criado à beira de um rio, né? E aí teria que mudar até o sapato, porque o símbolo da Beira-Rio é um sapato, né, feminino vermelho, teria que botar azul o sapato, né? Porque não entra, né, com nenhum patrocinador que tenha vermelho, ele tem que trocar a cor, que nem o Banrisul, né? Banrisul, Unimed, bota azul, né? E é assim, cara. Vamos ver o que vai dar nisso, né? Só sei que a gente volta vivo e a nossa preocupação agora, o Carlos Vinícius joga contra o Fluminense e não joga o Pérez. Coisa boa, vocês podem, né? O Pérez não joga, já é um alívio pra gente. É um alívio para ele, porque olha que infelizmente eu não sei o que o Luiz Castro insiste tanto, né? Porque pode ter vocês ter certeza, o Dodi vai jogar no domingo, porque jogou bem na partida bem entre aspas, né? Contra a partida. Quem jogou bem foi o Everton, que salvou. Ainda teve, não vou dizer o segundo gol, quando ele bate assim, a mão que ele dá o rebote, e o jogador do Bolívar faz o segundo gol, logo que a gente empata, né? Logo que a gente empata, eles fazem o segundo, que pode dizer que é uma falha, mas a bola é totalmente diferente, né? Não sabe, fica mais leve, é diferente, né? Mas foi ele que salvou 7 vezes, ele salvou o Grêmio, era para estar a gente era para ir para a arena só para passear, se não fosse o Everton, porque seria uma goleada, e aí eu acho que se fosse essa goleada, eu acho que o mesmo Luiz Castro não indo, eu acho que pesaria muito, né, numa demissão do Luiz Castro,
com o Fluminense, se perdesse para o Fluminense. Eu acho que se perder para o Fluminense agora no domingo, dependendo se não for uma super goleada, num negócio vexatório na frente da nossa torcida, eu acho que ele não cai. Se perder de 1-0, 2-1, acho que ainda mantém o cargo, dependendo dos resultados do Bolívar e da Copa do Brasil. Mas eu acho que se tomar uma goleada e se desclassificar contra o Bolívar fazer 0-0 e o 0-0 é deles, eu acho que o Luiz Castro acho que não resiste. E no meu ver, eu acho que ele não aguenta. Tá, uma boa tarde a todos vocês. Esse é o vídeo de hoje, falando um pouco dos bastidores do Grêmio, falando das possibilidades que a gente tem agora, né? A gente está muito preocupado com o nosso imortal tricolor. Então, que a gente consiga fazer um bom jogo no domingo, né? Consiga fazer um bom jogo no domingo, que o Luiz Castro coloque um time mais retrancado para enfrentar o Fluminense. A gente não tem que ir para cima deles, a gente tem que fazer mesmo povoar o meio de campo para não deixar eles jogarem, né? Para não matar a jogada antes de chegar perto, cruzar na nossa área, que eles têm bons finalizadores. É só isso que a gente pensa em passar dessa fase, e os jogadores que chegarem e começar a dar resultado. Tomara que dê um resultado positivo, que a gente não se decepcione, que nem Pérez, que nem Nardoni, né? Que nem muitos jogadores que vieram aí só para tirar dinheiro do Grêmio. Uma boa tarde a todos, Dari Grêmio.